Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de um assunto que sempre cai no Enem. Meu nome é Igor e esse é o canal do Prado. Vamos lá. O assunto é porcentagem, certo? Então, esse tipo de assunto é uma frequência nas provas do Enem. Ele também é um assunto coringa, ou seja, o que é que isso significa? Ele é cobrado dentro de vários outros assuntos. Ele pode ser utilizado em geometria, ele pode ser utilizado em probabilidade, ele pode ser utilizado em funções e assim por diante. Tá? Mas o natural é que esse assunto seja cobrado majoritariamente com equações que você vai ter que montar de acordo com o problema ou questão apresentada, tá certo? Então vamos lá. Essa é a questão 179 do Enem PPL do ano de 2021. Vamos nessa. Ela fala de um professor que tem uma despesa mensal de 10% do salário, tá certo? Com transporte e 30% com alimentação. No próximo mês ela fala que esses gastos vão sofrer aumentos, tá certo? De 10% e 20% respectivamente. Atenção para essa palavra, porque ela sempre cai na prova de matemática e também nas outras disciplinas. Você tem que entender que respectivamente significa nessa ordem, ou seja, primeiro aqui vem transporte com aumento de 10%, segundo aqui vem alimentação com aumento de 20%, tá? Cuidado com isso. E aí ele continua dizendo que o seu salário não terá reajuste, tá certo? Ele vai continuar o mesmo. E aí, para terminar, ele fala que os aumentos, tá certo? As despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$ 252. A pergunta, ou o comando da questão é o seguinte: o salário mensal do professor é de... Nossa, aí ele não deu nem muita alternativa para a gente fazer uma conta mais simples. A gente vai ter que criar um artifício, ou seja, a gente vai ter que criar uma maneira de resolver esse problema. Então vamos lá, em poucos passos, vamos tentar resolver essa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma equação. E essa equação vai representar o quê? Essa equação vai representar o quanto o transporte e a alimentação, né, são pesados no salário. Então, o que é que isso acontece? O que é que ela faz? Né? Vamos botar aqui em palavras primeiro, para depois a gente traduzir para a matemática. 10% de, né, transporte mais aqui 30% de alimentação. Tá? Esses 10%, esse 30%, vou até melhorar aqui, eu vou colocar aqui do salário, vou tirar a palavra transporte, tá? Então vou botar aqui do salário, né? Porque é isso que tem lá no texto. E aqui também vou tirar a palavra alimentação e vou colocar aqui a mesma coisa, do salário. Tá certo? Opa. E vou colocar aqui A de alimentação em cima e aqui T de transporte em cima. Vamos tirar esses dois aqui para não ficar tão confuso. Isso daqui vai representar o quanto? Eu não sei, tá? Eu não sei qual é o valor que ele gasta com o transporte e com a alimentação separadamente ali. Por quê? Porque eu não sei o salário dele, então não dá para calcular. Mas o que é que eu posso fazer aqui? Aí vão algumas dicas. Primeiro, você tem que pegar sempre a sua porcentagem e passar ela para o formato decimal, ou seja, 10% significa 0,1. Por quê? Porque 10% é igual a 1 dividido por 100. E quando a gente divide 10 dividido por 100, desculpa. Quando a gente divide 10 por 100, a gente vai voltar uma casa com uma vírgula, então vai dar 0,1, tá? O do salário, a gente vai entender sempre que essa preposição, né, o de mais o, que dá o do, de mais a, que dá o da, vai ser representativa da multiplicação. Então, a gente vai sempre transformar ali, quando tiver um de, a gente vai colocar uma multiplicação. E o salário, a gente não sabe quanto é o que é o objetivo final. Então,
ele pergunta aqui, ó, o salário mensal desse professor é a mesma coisa que eu estou perguntando, x é igual a quanto, tá? Então, eu vou chamar o salário de x. Aqui, como é uma adição, eu vou repetir. Por quê? Porque eu queria saber quanto é que os dois representam somados. E no 30% eu vou usar a mesma ideia que eu fiz aqui para os 10%. Então, 30% é igual a 30 dividido por 100. Olha aí, porcento por 100, tá? Então, simplifico aqui. É a mesma coisa que 3 dividido por 10. Volto uma casa com a vírgula, vai dar 0,3. Mais uma vez, multiplicação e salário eu chamei de x. Isso daqui eu não sei o quanto vale, tá? Então, eu deixo na interrogação. Vou apagar aqui para ter espaço para mais cálculos. Agora, eu vou considerar os aumentos. Então, num segundo ponto, eu vou falar sobre isso. Os aumentos. E esses aumentos, eles são de quanto? Eles foram de, para essa parte do problema, que representa o transporte, 10% de aumento, tá? Vou botar uma setinha para cima. E para essa outra parte aqui do problema, que são os representativos da alimentação, foi de 20%. Então, eu vou botar aqui 20% com a setinha para cima, tá bom? Como é que eu represento esses 10% e esses 20% no aumento? Eu vou simplesmente pegar isso daqui e colocar na frente, ó. Só que agora eu já vou passar para número decimal. Eu já vou colocar ele no decimal. Então, 10% é 0,1 e, no caso, ou do valor que ele gastava para o transporte. Então, vai ser aqui a repetição dessa parte, 0,1 vezes x, tá? Vejam que eu não estou mudando, e aqui continuo mais, eu estou só alterando a minha equação, tá? Para poder ter um significado. E aqui eu vou colocar os 20% de aumento, que seria 0,2, fazendo daquela forma que eu fiz anteriormente, né? Mesma coisa, ou seja, dessa parte daqui, 0,3 vezes x, que é o representativo do salário que ele vai gastar com alimentação. Isso tudo vai ter que ser igual ao quê? A 252. Ó. Ele falou aqui em cima, aqui, com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentaram em R$252. Então, 252 é o valor em reais e as despesas com transporte e alimentação aumentaram. Então, está aqui o percentual de aumento, está aqui o percentual de aumento, está aqui o percentual de participação no salário do transporte, desculpa, e aqui está o percentual de participação no salário da alimentação. O que eu fiz aqui foi simplesmente traduzir uma equação que anteriormente estava exclusiva, né, de maneira exclusiva em português ou nas ideias do texto da questão para a matemática. É isso que vocês vão ter que fazer. Tá aqui a porcentagem sendo um coringa, tá certo? Ou seja, um assunto relacionado com o quê? Com qual outro assunto, melhor dizendo, né? Com o assunto de equações. Tá certo? Então, nesse ponto a gente já consegue entender mais ou menos como a porcentagem é cobrada no Enem. Agora vamos terminar de resolver para dar o gabarito e a resposta correta. Vamos nessa. O que é que acontece? Eu vou pegar essa equação daqui, tá? Que eu criei, mérito seu na hora da prova, totalmente seu, você criou essa equação e você vai resolver. Vamos multiplicar 0,1 por 0,1 aqui, ó, e vamos ver quanto é que dá. 0,1 vezes 0,1 no algoritmo da multiplicação. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1 dá 0, deixa sempre um espaço vazio aqui, tá? E aqui você faz 0 vezes 0, vai dar 0 também. E aqui você soma, lembrando que é assim que a gente faz esse tipo de operação, 1 mais nada, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora eu vou contar quantas casas eu tenho aqui. Eu tenho 2 casas, a vírgula sempre está no final, eu aplico essas 2 casas e o meu resultado é 0,01. Então, isso aqui vai dar 0,01 vezes x. Tá? O mais eu repito, porque primeiro, pela ordem das operações, você tem que resolver a multiplicação e a divisão, para depois a adição e a subtração. Agora a gente vai fazer 0,2 vezes 0,3, tá? Vamos lá aqui de novo, no cantinho, 0,2 vezes 0,3 vai ser igual a 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0, soma, você não tem nada, 6 mais nada, 6, 0 mais 0, 0, 0,
0. E aqui você, mais uma vez, conta quantas casas tem no total. 1, 2, após a vírgula, tá? E aí você reaplica elas aqui, mais uma vez, então fica 0,06. Então, 0,06 vezes o x aqui da equação, do jeito que estava anteriormente, é igual a 252. Vamos lá, a gente agora vai fazer essa operação daqui, ó, da soma, tá certo? Já fez a multiplicação, agora vai fazer a soma. Então, você vai agora somar 0,06 a 0,01. Essa soma vai te dar 0,07. E aí, você está tendo 0,07 vezes x. Então, vamos colocar aqui 0,07 vezes o x, que é igual a 252. Tá? Agora, basta você fazer o quê? Se preocupar com passar esse 0,07 que está aqui multiplicando para o outro lado, fazendo a operação oposta, que é a da divisão. Você tem aqui que x é igual a 252 dividido por 0,07. Essa conta daqui eu vou fazer da seguinte maneira. E aí tem uma dica importante para você se salvar, né, na velocidade, que é essa, ó, 252 dividido por 0,07, ele vai precisar de uma ajuda algébrica aqui, de uma transformação, que é multiplicar ambos os números por 100. Por que eu estou fazendo isso? Porque o 100 tem dois zeros e aqui eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, quando eu faço essa multiplicação, essa minha conta agora se transforma nessa daqui. 252 vezes 100 vai dar 25.200 dividido por 0,07 vezes 100 vai dar 7. Então agora está uma conta tranquila, não está uma conta tão difícil de se resolver e a gente vai prosseguir nela. 25 dividido por 7 vai dar 3, que vai dar aqui 21. 21 menos 25 vai sobrar 4, o 2 agora vem para cá para baixo, 42. 42 dividido por 7 dá 6, que dá 42. A gente subtrai, sobra 0. Aqui sobraram dois zeros, eu vou passar eles para cá. E eu vou ter o resultado de 3.600. Então, x é igual a 3.600. E vamos lembrar quem era x agora. X era o salário. Então, você está aqui definindo o salário, que era a pergunta da questão. O salário mensal do professor é de, eu chamei ele de x é igual a 3.600, alternativa letra D é a correta, tá bom? Então tá aí, mais uma questão. Até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.